Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo nesta casa tão querida e amada, que os irmãos da espiritualidade superior possam nos envolver a todos, em especial o nosso irmão que vai fazer uso da palavra, e que assim nós outros, todos outros, nós possamos aprender ao máximo os ensinamentos que aqui nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Rogério Alves. Tudo bem, pessoal? Espero que estejamos todos bem. Uma tarde bonita. Vamos falar um pouco mais sobre o Espiritismo. Mais uma vez, né, como a Ângela sempre diz, mais uma oportunidade para que a gente possa estudar. Eu tenho uma afeição muito grande pelo capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé transporta montanha. E esse capítulo 19, ele é uma conclamação, ele é um chamamento de atenção. Principalmente porque quando falamos em fé, normalmente o que nos vem à mente é a crença em Deus, é a certeza da existência de Deus, sabemos contar com a dependência e com a misericórdia divina, mas dentro do Evangelho, a conclamação de Jesus, quando ele se refere à fé, nós vamos ver durante a nossa conversa que talvez não tenha essa relação. Quando ele diz aos seus seguidores, aos seus trabalhadores, que é necessário ter fé, normalmente você consegue constatar de que não é a crença em Deus ou a certeza da existência de Deus ou algo assim. Quando ele diz que é necessário ter fé do tamanho de um grão de mostarda para fazer o que eu faço ou coisas ainda maiores, eu acho que ele, na minha cabeça, eu acho que ele fala de alguma coisa diferente do que esta sensação, muitas vezes até um pouco piegas, um pouco igrejeira, que a gente acha que nos falta fé, nos falta crença, nos falta certeza na ação, na presteza, na assertividade das ações divinas. E aí nós trouxemos hoje, então, o estudo desse capítulo para nós desenvolvermos essa nossa conversa, essa nossa 50, 60 minutos aí. Nós vamos falar do poder da fé. Esse capítulo começa exatamente falando do poder da fé. E quando ele fala do poder da fé, ele nos conclama, ele nos exorta a compreender de que fé ele fala, de que sentimento ele fala. Tá? Então vou deixar novamente aí a busca para vocês, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo relativamente pequeno, talvez fazendo relação até à nossa própria fé. Não é um capítulo muito grande, não vai demandar muito esforço, mas é muito interessante, porque ele começa com alguns textos que mexem com a gente. Ele diz assim, olha, primeiro começa o capítulo exatamente isso, chamando a nossa atenção para essa parábola, para esse fato ocorrido, que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram:
Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Já começa a colocar em xeque um pouco essa nossa ideia de que quando falamos em fé, principalmente quando nos referimos ao Evangelho, se é realmente a falta dessa crença. Porque aqueles homens haviam abandonado tudo, família, trabalho, afazeres em geral, para seguir uma missão divina. Creio não faltasse fé a nenhum deles. Porque nós, muitas vezes, nos dias de hoje, e mesmo falando dos nossos antepassados mais recentes, dificilmente largaríamos os nossos afazeres, as nossas relações pessoais, para nos dedicarmos a uma missão divina, ou dita, ou pretensamente divina. Creio que ali não faltava a eles a fé em Deus, ou a fé e a certeza numa soberania, numa certeza divina. Mas Jesus diz a eles que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Aqui, porém, nesta parábola, nós vamos perceber que unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. O que Jesus imprime, o que Jesus diz àquele espírito, naquele momento que obsediava, que atormentava aquela criança? Qual é a força, qual é a ação de Jesus diante daquele espírito? A ascendência moral. São aquelas pessoas que nós muitas vezes nos relacionamos com elas, que quando falam com a gente, e se nós buscarmos na nossa memória, na nossa lembrança, nós vamos nos lembrar dessas pessoas. São pessoas, às vezes, comuns da família, das nossas relações, que exerce uma certa ascendência sobre a gente. Que quando falam, você para ouvir, para pensar. Jesus ali tinha ascendência moral, então ele diz àquele espírito que se afastasse da criança, o que acontece no mesmo instante. Os seus seguidores, os seus trabalhadores mais próximos vão procurá-lo em particular. Mas, Senhor, nós fizemos o mesmo que o Senhor fez. Por que não funcionou? O que falta a nós? E aí ele diz que falta fé, falta crença, falta credulidade, falta acreditar não em Deus na minha visão, mas falta acreditar naquilo que se está fazendo. E nós vemos muitas vezes que você vai falar, às vezes, com alguém que está um pouco mais arredio, um pouco mais aturdido, e você percebe que se você, meu irmãozinho, não faça isso, não funciona. Às vezes você tem que usar o tom, tem que usar a firmeza, o magnetismo das palavras, num tom de certeza, de imposição, de conversão mesmo, para que aquilo funcione. Jesus não vacilou no momento quando disse àquele espírito. Mas e aqueles homens? Aqueles homens que estavam ali ao seu lado, qual deve ter sido a ação deles? Senhor Espírito, dá para o senhor chegar um pouquinho para lá, deixar esse menino uns 5 minutos em paz? A gente sabe que não funciona. Então Jesus diz a eles que falta ali ascendência moral, certeza, confiança, fé no que se está fazendo, na ação que se está disposto a realizar. E aí nós vamos perceber que nós, às vezes, falta isso para a gente, A gente um pouco de determinação, um pouco de assertividade, um pouco de confiança mesmo, sem deixar que isso se confunda com pretensão, com arrogância. Mas muitas vezes, no movimento espírita, eu gosto muito quando a gente convida alguém, por exemplo, para aplicar passe. Aplicar passe, basicamente, é uma ação relativamente normal e bem simples. Basta um pouco de estudo, a compreensão de como se processa e o que se dá no momento do passe, para que nós possamos participar dessa ação. E normalmente, quando a gente convida a pessoa, meu irmão, quem sou eu?
como eu gostaria, mas ainda não chegou o tempo, né? E vai protelando e vai prorrogando aquilo. Quando vai acontecer? Eu costumo dizer que quanto mais você protela uma ação que te dá um certo medo, que te dá um certo frio no estômago de tomar a primeira atitude, mais difícil vai ficando. Quanto mais tempo você leva para fazer a primeira vez, mais medo, mais insegurança, mais receio vai dando. Então, já que tem que sofrer naquele momento, que seja um único frio no estômago, faça. Faça confiando de que está a serviço de Deus, está a serviço do bem. Ou seja, essa fé, esta confiança. Aqui, nesse momento, quando Jesus fala dessas montanhas que eles podem remover, né, ele fala exatamente das dificuldades, né, das resistências, da má vontade, dos preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. São estas montanhas que você pode remover com essa certeza, com essa fé, com essa determinação no falar e no agir. Quando nós estudamos o Evangelho, a gente ouve uma assertiva de Jesus dizendo que não se coloca em ombros fracos um peso maior do que ele resiste. Ou seja, nós só recebemos missões, trabalhos, afazeres, compromissos de acordo com a nossa força, porque não seria justo nos dar uma missão maior do que a nossa competência. Então a gente já levanta de manhã sabendo que vai ganhar. Porque se só recebemos missões, trabalhos, afazeres, compromissos que nós temos condições de realizar, você já começa previamente vitorioso. O que falta? Certeza de que isso realmente é verdade. Certeza de que quando você age com essa disposição, você consegue se sobrepor ou fazer com que se sobreponha a esses valores equivocados, a estas montanhas que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, as resistências de você falar de Espiritismo, por exemplo, e a pessoa não acreditar ou caçoar disso, né? A má vontade, não posso ir, não vou, não quero, é o preconceitos de rotina, né? Se eu posso atrapalhar, para que ajudar? Então, essas coisas bobas que às vezes vai se incorporando na gente e que precisa que alguém venha com uma certa fé e dê uma sacudida na gente. O interesse material, né? Eu não tenho tempo. Vocês não conhecem a minha vida. Quem sou eu? Eu não tenho tempo para fazer isso. Quando eu me aposentar, aí sim, aí eu vou fazer. E aí desencarna 3 dias antes de se aposentar. Não deu tempo. Tomara que a reencarnação seja verdade realmente, né? Porque alguém aqui tem realmente certeza? Podemos tê-la. Podemos tê-la ao estudar as obras básicas, as obras fundamentais da doutrina espírita, de acordo com os relatos. Mas esta certeza é muito fraca na grande maioria de nós. Nós acreditamos na reencarnação muito para os outros, né? Pô, não liga não, Abel. Estava na hora mesmo dele partir, dela partir. Deus sabe o que faz, né? A reencarnação, ninguém morre. Ele não morreu, ele continua vivo. Mas quando a dor bate na porta da gente, a crença e a certeza da reencarnação muitas vezes vacila. Quando não vai embora definitivamente. Então ali Jesus usou a ascendência moral. E aí nós vamos ver. Ele diz, noutra acepção entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Tanto naquela fé que nós falamos no primeiro momento, como nessa fé da realização das coisas. Vamos fazer aqui uma reforma no centro, vamos ver se vai dar, né? A gente tem que ver, né? Vamos ver se tem dinheiro, se dá certo.
temos que ver quem é que vai fazer, quem é que vai contratar o pedreiro, sem ânimo, sem disposição. Então ele diz aqui que a fé muitas vezes é a confiança. Isso está no Evangelho, tá, gente? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. É você se sentir desafiado, é você se sentir disposto a realizar aquilo, mas com certeza de realizar, com certeza de que vai dar certo. E ele diz que aqueles que conseguem pensar assim e agir assim com essa confiança, conseguem antever em pensamento se vai dar certo ou não. Conseguem antever, quase uma premonição, quase uma previsão, olha, vai dar certo. E pode ver, quando você começa uma ação dessa forma, com essa determinação, dá certo. E você acaba contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Eu adoro quando alguém me diz, por exemplo, né, vamos fazer alguma coisa, não vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora eu já tenho certeza que vai dar certo. Né? Um pouco de teimosia, um pouco de certeza, um pouco de confiança. E saber que nós não estamos sozinhos. Quando agimos pelo bem, alguma coisa acontece. Né? E a gente às vezes vai dormir muito cansado, desanimado às vezes, e acorda muito bem disposto. Forças que conspiram ao nosso favor, a favor muitas vezes do trabalho, da ação. Às vezes o trabalhador nem é muito bom, mas o trabalho é importante. E já que só ele apareceu, já que só ele arregaçou as mangas, que ajudemos a ele mesmo a fazer. Porque nós não podemos esperar que chegue o trabalhador perfeito, nem que muito menos que nós nos transformemos no trabalhador perfeito. Quem sou eu para aplicar passe? Você é uma pessoa que já está estudando a doutrina espírita, que conhece os princípios do passe e que pode aplicar o passe. Vamos fluidificar uma água aqui que tem uma pessoa doente. Não, que isso? Ainda não. Ainda não. Tem só 10 anos, né, que você está na doutrina espírita. Nós vamos esperar para a próxima encarnação. Essa insegurança, ela se confunde muitas vezes, essa falta de fé em si mesmo, nas suas ações, ela se confunde muitas vezes, e pode se confundir muitas vezes, com um pouco também de falta de amor próprio, sabe? De busca de autoafirmação. Não, vamos lá, Bel, você é capaz, vamos lá. Não. Que nós possamos nos propor realmente a isso. Porque nós muitas vezes confundimos essa fé, essa disposição que o Evangelho, que principalmente a obra de Jesus nos conclama, com essa fé religiosa. Com essa fé meio igrejeira. Com essa fé de que vai acontecer. De que Deus vai prover. De que os amigos espirituais, no nosso caso de espírita, vão realizar, vão fazer. Não vai acontecer. Num trecho sublime assim das obras fundamentais, os espíritos dizem: a prece serve para abrir, na maior parte das vezes, a prece serve para abrir os nossos canais mentais, para entender o não de Deus. Porque a grande maioria das vezes nós pedimos coisas que não cabem à espiritualidade, ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda, aos nossos amigos espirituais, ou a seja quem for, cabe a nós. E nós tentamos, às vezes, por causa dessa fé religiosa, transferir para Deus. Vou andar sem máscara, por exemplo, que não vai acontecer nada. É uma prova aí que a gente está vendo que não funciona muito bem essa coisa, né? De abrir mão da sua responsabilidade, do que você tem que fazer e transferir para Deus. Meu mentor espiritual não cuidou de mim. Não, você não cuidou de você. Você não realizou. A condição da fé religiosa ela é importante. Nós temos que ter essa fé religiosa. Para sabermos que não estamos sozinhos,
que existe realmente uma força gerenciando todo esse caos aparente que o universo e o mundo se apresentam, mas que no final dá certo. Só existe um jeito, só acreditando realmente que existe alguém ou alguma força gerenciando tudo isso, porque era para dar errado. Essa capacidade do universo, dos planetas, da exatidão das coisas, do calor certo, da temperatura certa, do nível de chuva certo, embora muitas vezes nós reclamemos quando chova, reclamemos quando faz sol também, né? Quando está chovendo a gente pede o sol chega, a gente clama pela chuva novamente. Mas isso é na realidade uma possibilidade de nós vermos que nós estamos normalmente pedindo coisas erradas. Por isso talvez os amigos espirituais dizem que na maior parte das vezes a prece serve para abrir os nossos canais mentais para entender o não de Deus. Porque pedimos coisas que nós não temos, né? Me arruma um emprego. Outro dia eu fiz uma palestra aqui à noite e falei isso. Me arruma um emprego, Senhor. Olha, e em casa. Fechado em casa, né? Muitas vezes jogando um videogame, assistindo sessão da tarde e orando para arrumar um emprego. Esse, então, é um perigo se você agir. Porque se você distribuir uns currículos, correr atrás, usar, talvez não seja o emprego que você queira, mas emprego você arruma, trabalho você arruma. Talvez não seja com o salário que você acha que mereça, mas ganhar 1.000 é melhor do que esperar aparecer um de 5. Né? Principalmente porque o de 5 costuma ser mais difícil e envolve mais capacidade, né? E mais algumas outras coisas. Nós vamos perceber que, sob esse aspecto, a fé religiosa ela pode ser cega ou raciocinada. A cega é aquela que realmente acredita em tudo. Acredita em tudo que ouve, acredita sem raciocinar. Deus vai prover. Deus vai dar um jeito. Não vai dar um jeito. Eu costumo brincar às vezes, e algumas pessoas nem gostam muito dessas brincadeiras, eu acho que aí por isso eu faço mais vezes. E quando agrada a todo mundo, não tem muita graça, né? Eu fico pensando na cara de Jesus, né, quando alguém nos procura, por exemplo, com fome, com uma necessidade bem material, sabe? A compra de um medicamento, alguma coisa assim, e a gente devolve a pessoa para Jesus. Meu irmão, volta, ora, vai dar um jeito. Jesus vai dar um jeito. Eu fico pensando na cara de Jesus. Falei, meu filho, isso eu já tinha falado para ele, que alguém vai dar um jeito. E era você, eu mandei ele aí para ver se você resolvia. Mas você está me mandando a pessoa de volta. Não tem como eu aviar a receita, pagar a conta de luz, fazer compra, não tem como. Isso são coisas materiais. Isso é para os meus pares, para os meus seguidores, para aqueles que realmente compreendem a ação do cristianismo. A fé ela tem que ser raciocinada. Por que está acontecendo isso? Costumo brincar com a fé raciocinada, assim, de nós espíritas, padaria, final de tarde, nessa hora assim, então, ó, que beleza para uma padaria, né? Dá para perceber que eu gosto de padaria, né? E aí você vai na padaria, entra, a padaria normalmente está cheia, e aí você encosta ali no balcão, como forma de não perder a vez, para ser atendido, e de repente entra um daqueles garotos, que a gente conhece bem aí da cidade, né, e te cutuca e fala, ó, paga o café ou me dá algum dinheiro. E a reação primeira da fé cega é assim, fala, mas não é possível. Ó, Abel, tem 100 pessoas nessa padaria, esse moleque vem me perturbar. Estou ocupado, rapaz, você não está vendo que eu estou ocupado? Pede a outra pessoa. Essa é a ação da fé cega, fé raciocinada. Dá um passo para trás, olha realmente o balcão, calcula mais ou menos 100 pessoas, 100 possibilidades, e ele me cutuca, ele me pede, ele me incomoda. Será qual a minha relação com essa pessoa? Quem é essa pessoa? E aí a gente volta para a reencarnação, para as nossas relações, para a inexistência do acaso. Será porque ele veio a mim? Essa é uma ação de fé raciocinada. Principalmente
né? Se você pensa na fé espírita, no raciocínio espírita. Então a fé ela não pode nos paralisar, ela não pode nos colocar numa situação de expectativa e inatividade, de não esperar, ou de esperar exatamente, né? Uma outra ação da fé que nós vamos encontrar é a parábola da figueira que secou, que todo mundo conhece, né? Todo mundo acha, né? Existem discussões profundas. Jesus não faria isso com a planta. Não, ele fez, matou a planta. Não, não matou, foi sem querer, não foi de propósito. Não importa. Não importa. Vamos ler a parábola, olha só. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Aqui já é diferente. Aqui ele reitera, ele coroa a ação com, olha, digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, lá ele só disse a essa montanha, e ela se moverá. Aqui não, aqui ele já pede mais alguma coisa. Aqui ele pede, além de dizer a montanha, ele diz, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. É dessa fé que Jesus fala, da certeza. Por quê? Porque aqui é uma ação material. Aqui secou a figueira. Aqui é uma ação material. E para essas ações materiais, para esse trabalho material, precisa-se de mais do que simplesmente acreditar e ter fé em Deus. É preciso ter fé em nós mesmos. E a grande conclamação, ao meu ver, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus, mesmo sem a ótica, sem a visão, mesmo não sob o prisma do Espiritismo, é de conclamar todos que nós tenhamos certeza das nossas capacidades, dos nossos potenciais, daquilo que nós trazemos em germe em nós, que cabe nos ser desenvolvido para as nossas ações. Então aqui é diferente. E eu gosto também ali quando Pedro, né, olhando a figueira, já olha para Jesus e falou, mestre, ó, a figueira que o senhor matou ontem, ó, o senhor só falou, olha só como é que está a figueira. Porque às vezes a gente acha que Jesus era uma coisa diferente, um homem diferente. Eu já vejo Jesus bem-humorado. Para começar, ele estava sempre em torno de uma mesa, reunindo, tomando vinho, comendo e ensinando. Já viu algum professor mal-humorado? Para lidar com criança não tem jeito. É lógico que depois de uns anos a gente talvez até adoeça um pouco, né? E mude um pouco as características. Mas Jesus tinha uma característica diferente dessa amizade. E essa colocação de Pedro demonstra uma profunda intimidade. Uma profunda intimidade. E às vezes a gente olha para Jesus e lida com Jesus num certo âmbito daquela fé religiosa. Quando fala em Jesus, o olho lacrimeja, abaixa o olhar, lembra-se da coroa de espinho, do suplício, da crucificação. Isso foi um momento de 2, 3 dias, no messianato de 3, 4 anos, de uma vida inteira. E a gente se lembra daqueles 2, 3 dias que era preciso acontecer, que se cumpra a vontade do Pai.
Que se cumpra a vontade do Pai. Mas ele fica na cruz o tempo, somente o tempo necessário para que aquilo se cumpra. Porque logo depois ele é visto já na estrada de Emaús, buscando os seus trabalhadores que debandaram. Diante da crucificação, alguns trabalhadores falaram: acabou, mataram o nosso chefe. Acabou, sabia que isso era subversão, sabia que isso não ia dar certo. Viu no que deu, né? Ainda bem que eu escapei e vou voltar para casa. E eles começam a voltar para casa e Jesus logo depois já os encontra na estrada. E quando eles constatam a verdade da sobrevivência do Espírito, que era Jesus realmente, que afirmava para eles o tempo todo que não, a morte não existia, o que eles dizem um para o outro? Os dois da estrada de Emaús: é necessário que voltemos a Jerusalém e retomemos o trabalho. Então Jesus no Calvário é um momento. Nós temos que lembrar de Jesus no Tabor, quando ele se ilumina, quando ele é reconhecido realmente como o enviado divino, quando os seus próximos ali olham e se assustam com a luminosidade daquele Espírito. O momento da transfiguração, da reunião de 3 individualidades ali. Muito mais glorioso, muito mais sublime, né? E a gente olha para Jesus e fala: Jesus. A voz até muda, né? Quando ele fala com ele: Jesus, me ajuda, Senhor. Aí aquela voz melosa. Eu acredito que ele nem gostava disso, gente. Direto, objetivo. E nos ensinando que nós precisamos fazer a nossa parte. A parábola da figueira diz assim: olha, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão ao bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Ele sabia que não era tempo de figo. Ele olha para a figueira e vai lá. Para quê? Para dar uma instrução para aqueles que estavam com ele. Porque a própria parábola diz saber se não é ser tempo de figo. Vai achar figo como? Mas a figueira estava toda vestida de folhas, robusta, cheia de energia. Por que não produz? Porque não era tempo de figo. Mas e nós? E a nossa figueira, que está forte, robusta, 1,83 m, 120 quilos, não está produzindo por quê? Nós não dependemos de sazonalidade, de clima, de nada, né? Essa é a grande lição. A lição maior ali é para Jerusalém. Uma cidade rica, poderosa, e ao seu redor, fora dos muros, as pessoas morriam de fome, discriminadas, os doentes eram jogados, expulsos para fora da cidade. E ele usa o exemplo da figueira, que pode ajudar para a cidade, para aqueles homens ali. O exemplo da figueira é daqueles que têm tudo para dar certo e ficamos aguardando. Vamos aplicar passo? Quem sou eu? Vamos lá, não, quem sou eu? Vamos visitar? Não, hoje eu não posso, rapaz. Hoje eu tenho um compromisso, hoje é uma data muito triste lá em casa. Minha sogra desencarnou há 20 anos atrás, né? O cara está muito triste, ainda mais 20 anos atrás. Eu, às vezes, vou fazer atendimento fraterno com as pessoas e um dia eu levei um susto. Que entrou uma senhora muito triste, realmente assim, muito abalada. E eu comecei a conversar com ela, ela me disse assim: olha, depois da morte do meu marido, eu não fui mais a mesma pessoa. Eu falei: tem muito tempo? Tem uns 20 anos. Eu cheguei a assustar, eu falei: isso é que é amor, gente. Eu viajo, eu vou para Santa Catarina, minha esposa nem me liga. Eu já viajei com os amigos, né? E os caras divisa de São Paulo: ô, amor, tudo bem? Não, estamos indo, estamos viajando. Na época a gente viajava de carro na Regis Bittencourt, né? Saía daqui para ir para Santa Catarina, não sabia se ia chegar vivo lá, de tão perigosa que era a estrada. E a minha esposa não me ligava, uma parada de um posto de gasolina, eu separei dos dois amigos, fui lá e falei: minha filha, você me liga, por favor. Me liga pelo menos para mostrar para eles, né? Então a gente fica assim: olha, essa senhora 20 anos depois da morte do marido, ainda estava precisando de atendimento fraterno. No final nós chegamos à conclusão que não era bem isso. É que na realidade ela ficou esperando. Passaram-se 20 anos e não dava tempo mais de fazer o que ela poderia ter feito,
ou realizado, ou se casado novamente, ainda era uma senhora relativamente jovem. E aí nós chegamos numa outra colocação da fé do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19. Estou dando a dica, hein, gente? Porque vocês não vão querer aprender tudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 19 num bate-papo de 50 minutos, né? Tem que chegar em casa e dar uma lida. Num outro tópico lá, ele diz: a fé, mãe da esperança e da caridade. Mas que fé é essa? É a fé de acreditar em Deus? Mãe da esperança e da caridade? O que acreditar em Deus tem relação com isso? Acreditar em Deus nos move para isso. Mas se nós não nos movemos, é a figueira que talvez mereça secar, né? E aí nós vamos encontrar outros textos dentro desse capítulo 19 que realmente vão mexer com a gente. Porque essa fé que move, essa fé que inspira, que leva à caridade, à compreensão, é a fé da insatisfação com o estado vigente. É de você olhar como as coisas estão se processando e não aceitar. Nós vamos nos acostumando com as coisas. Vocês lembram de uma campanha da fraternidade, da CNBB, de alguns anos atrás, que era cegueira social? Que uma senhora, uma jovem, uma moça coloca a filha no banco de trás do carro e saem pela rua, talvez para ir para o colégio, para a academia, para algum lugar, e ela diz para a mãe assim: mãe, ali o menino. O menino no sinal pedindo, e a mãe diz: quem? Aonde? Aonde? A gente se acostumou tanto que acha que é assim. Acha que nós não podemos fazer nada, né? Acha que é assim e vai ser assim. Essa conclamação, ela é a base da regeneração. Nós almejamos, esperamos um mundo diferente. Dentro do movimento espírita, de forma equivocada, quantas vezes a gente ouve falar, né? Olha, eu quero ir para, depois que eu desencarnar, eu quero reencarnar num mundo melhor. Não existe isso. Não que não exista um mundo melhor, não existe essa premiação. O que você fez para merecer um mundo melhor? Quer um mundo melhor? Construa um mundo melhor. Quer uma casa melhor? Construa uma casa melhor. Quer uma casa mais limpa? Limpe a casa. Existe uma frase muito interessante que diz assim: a casa guarda estreita relação com o morador. A casa guarda estreita relação com o morador. Como é que nós vamos morar num outro lugar, num mundo melhor? Né? As pessoas, não, quando eu desencarnar, na próxima eu quero reencarnar na Finlândia. Está muito na moda reencarnar na Finlândia. Não sei se vocês sabem. Nos países nórdicos em geral ali, né? IDH muito alto, né? Não tem plano de saúde porque não precisa, saúde pública é perfeita, educação, uma beleza. E você acha que Deus vai deixar você reencarnar lá para perturbar o país do outro? Aquilo é fruto de séculos de trabalho, de dedicação. Como é que você vai aprender se você ganha de graça? A gente vê até pelas heranças, né? Normalmente dá errado, né? Cara, são raros os casos, aliás, de que a fortuna continue a crescer, a empresa continue a crescer. Normalmente a geração seguinte consegue manter e a outra perde, né? Aquilo que herdou, porque não construiu. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres, encaminha o homem para o bem. Bonito, né? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Eu acho que não tem, na minha visão, pelo menos, eu não vejo relação nenhuma com acreditar em Deus. Ele é essencial. Os Espíritos dizem várias vezes no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo que acreditar em Deus é essencial, é indispensável, é imprescindível mesmo. Mas isso tem que provocar alguma coisa positiva em você. E aí nós chegamos no tópico 12. Esse capítulo só tem 12 tópicos. E esse é o que eu mais gosto. A fé humana e a divina.
Aqui ele separa realmente. Aqui ele separa os dois tipos de fé de acordo com o emprego dado a ela, de acordo com o que você emprega a sua fé. A fé humana e a divina. Item 12. É o último, aliás, é o último item, né, do capítulo, porque o capítulo termina ali. E ele diz assim, começa dizendo assim, olha, a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Quando nós aplicamos a nossa fé, a nossa certeza, a nossa disposição para saciar, para realizar, para mudar o estado vigente das coisas, para mudar o nosso estado realmente, o nosso nível de dependência ou qualquer outra coisa, nós estamos exercitando a fé humana. Não podemos abrir mão dessa capacidade que nós temos de transformar a nossa própria vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Até porque não tem graça ser feliz sozinho. Não tem graça seguir em frente sozinho. Existe um momento ali nas obras espíritas, mediúnicas, que dizem que Bezerra de Menezes foi convidado a ascender a um outro nível espiritual. Recebe uma visita de um espírito superior, Celina, e ela o convida. Ou lhe traz a boa notícia de que era momento dele ascender a um outro plano de ação. E ele abre mão, ele declina do convite. E as pessoas, olha, nossa, só Bezerra mesmo. E aí eu começo a pensar de forma espírita. Sabe, fé raciocinada? Espera aí. Se alguém hoje me convidasse para mudar, por exemplo, para a Finlândia, sozinho, eu iria? Não. Posso levar minha família? Não. Só você. Você vai só... Não. Talvez tenha sido esse o raciocínio de Bezerra. Todos que eu amo, todos com os quais eu me importo, estão aqui. Como é que eu vou ascender? Como é que eu vou para um outro nível? E nós somos meio assim, lógico, resguardadas as devidas proporções, né? Nós somos assim. Não tem graça ser feliz sozinho. Quando as coisas começam a dar certo para você, que a vida começa às vezes a conspirar positivamente, você começa a olhar para o lado, para as outras pessoas, e aquilo começa a te incomodar quando elas também não vão bem. Ou quando acontece alguma coisa lamentável na vida daquelas pessoas, isso te incomoda. Porque você olha para a sua e fala, poxa, aqui em casa está tudo legal, né? Na minha vida está tudo, parece que está caminhando, pô, fulano não está. E normalmente nós somos movidos pelo sentimento de ajuda, de interferência positiva na vida daquelas pessoas. Então nós estamos fadados a esse progresso. E quando nós dedicamos essa certeza, essa vontade na ação do próximo, né? Eu gosto muito do próximo porque Jesus dedica a sua obra inteira, o evangelho quase todo, fala assim, ó, veste o próximo, visita o próximo, descedenta o próximo, abriga o próximo, veste o próximo, dá a capa para o próximo. Não deve ser à toa. Porque na realidade nós nos realizamos no outro. Natal. Ninguém vai na rua, a não ser casos extremamente curiosos, né? Eu vou comprar um presente para mim. Eu vou na rua, vou me presentear. Dificilmente a gente vê um ato, né? Um ato desse que chega a ser meio engraçado. Normalmente a gente vai na rua pensando, né? Com as dificuldades financeiras. Não, eu tenho que comprar, eu tenho que dividir esse dinheiro que eu tenho aqui para 10. Mesmo que seja um CD, uma coisinha, um meia, sei lá, qualquer coisa, mas né, a gente quer presentear, a gente quer privilegiar o próximo, a gente quer agradecer, a gente quer estar presente ali junto ao próximo. Ou se fazer presente através do presente, né? Ser redundante aí, mas é uma época diferente, onde a gente fica mais tranquilo, né? Menos impaciente, muito menos impaciente. Né? Você para na porta da maior sapataria da cidade acompanhado da esposa,
ela te entrega todas as bolsas desde o final da tarde comprando, e você aceita sem uma reação. Aguarda durante 20 minutos do lado de fora, correndo o risco. Natal chove muito, né? Correndo. Eu que uso óculos não tem muito perigo, né? Mas as pessoas que têm sombria andam debaixo, guarda-chuva e sombrinha debaixo da marquise. Quem não tem é quase que expulso para fora. E você fica ali 20 minutos esperando a esposa voltar da maior sapataria da cidade, e ela volta sem nada, e você olha nas mãos, o que houve? Não comprou, esqueceu a bolsa, não gostei de nada. Nem isso te tira do sério, porque é Natal. Porque um homem, depois de 20 minutos dentro da sapataria cheia, ele sai no mínimo com umas 3 caixas. Mesmo que ele não goste daquilo, mas para se ver livre da situação, e principalmente do balconista. E ela sai sem nada, e a gente, ô amor, então vamos, né? Não, mas eu queria ir numa outra. É lógico que tudo tem limite, né? Mas mesmo no Natal tudo tem limite. Mas a gente vai assim, sabe? A gente vai mudando e a gente vai se transformando. E aí o item 12 continua dizendo assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. E aí a gente volta lá para o passe. O que é o passe? É só uma coisinha? Não, o passe é uma coisa séria. O passe é uma coisa séria. E o texto continua ainda do item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo amor de Deus, capítulo 19. Se todos os encarnados... Olha esse texto, gente. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr esta vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Se não conseguiram expulsar o espírito obsessor, é porque faltou fé para vocês. Não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O que aconteceu com os seguidores de Jesus? Principalmente com os mais famosos ali. Lá no final, quando envelheceram, aqueles que não desencarnaram antes, aqueles que envelheceram, no final faziam tudo que Jesus fazia. Na casa do caminho dizem que quando eles passavam, a sombra deles provocava um sentimento favorável, positivo nas pessoas. Eles saem do templo orando, já velhinhos, e alguém estende a mão e pede alguma coisa. Ele falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e vai para casa. E o paralítico anda. Os mesmos homens que não conseguiram lá no começo da estrada a convencer um espírito obsessor a se afastar de uma criança. Curavam. Porque aprenderam, exercitaram, colocaram a trabalho essa força, essa capacidade que nós temos. A vida tem que nos entusiasmar, gente. Não é possível. A vida tem que nos entusiasmar porque ela é um grande desafio. Todo mundo, ou a grande maioria de nós, gosta de um desafio. Como eu disse, apresenta um projeto, um plano, e as pessoas dizem: não vai dar certo. Você se sente desafiado. Não, mas você veja bem, nós vamos fazer assim. Você tenta convencer as pessoas. Isso é natural. Mas às vezes a gente se pega em algumas situações, em alguns momentos da vida, que a gente meio que se sente paralisado. E aí às vezes é falta de levantar a cabeça, porque é quando a gente fica meio aturdido, meio aborrecido, o que a gente faz? Abaixa a cabeça, começa a arrastar o pé. Somos acometidos por um sentimento de autopiedade, que só tende a se agravar. Mas a proposta de Jesus é que nós, às vezes, num esforço tremendo, porque nós sabemos a crueldade e a seriedade da depressão,
Às vezes é necessário só levantar a cabeça e olhar ao redor. Nossos pais, nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, onde nós estamos inseridos, e automaticamente olhar para trás, olhar para baixo, daqueles que estão em situação muito mais difíceis. A valorização da vida é um sentimento que faz com que nós deixemos, sabe, a rodinha da bicicleta para trás. Que nós nos tomemos de coragem e comecemos a caminhar com as nossas próprias pernas, com os nossos próprios pés, dispostos a fazer aquilo que nos cabe. Buscar ajuda, buscar auxílio, mas pensar em ajudar, pensar em auxiliar, pensar em participar dessa grande conclamação, dessa grande reunião que é viver em sociedade e ser alguém que mude a situação vigente. Não esperemos com grandes ações, com grandes atitudes, não. Ensinar alguma coisa a alguém, se convencer de que não vai fazer mal parar numa terça-feira às 14h30 o trabalho e ir ao centro espírita. Que amanhã aturdida, irritado, invocado, hoje eu amanheci com, sabe, minha mãe fala que é de ovo virado. Hoje eu amanheci, nem eu estava me aguentando. Quando eu fui almoçar comigo, estava difícil. Mas aí peguei isso aqui, revi os textos, revi os slides, comecei a me programar para vir aqui e a coisa mudou. Muitas vezes nós somos os nossos grandes inimigos. Nós às vezes sentimos prazer em nos maltratar. Essa noite eu dormi mal. Preocupado com uma coisa que não tinha solução, só ia ter solução às 10 horas da manhã. O que falta? Racionalidade. Fala, meu filho, agora não adianta. Dorme e 10 horas da manhã você vai lá e soluciona o problema. Racionalidade. O que está te incomodando? Primeiro é preciso detectar o que está te incomodando. O que não te deixa satisfeito com essa possibilidade. E partir para o enfrentamento, para a solução desse grande problema. Que normalmente não é grande. Normalmente não é grande. O grande problema que eu tinha que resolver às 10 horas foi resolvido em 15 minutos. E se não tivesse resolvido, não mudaria minha vida em nada. Em nada. Nem profissionalmente, muito menos como pessoa. Era um negóciozinho que ficou pendente de ontem. Que não ficou muito claro, que não ficou muito bem entendido. E eu dormi uma noite mal, vivi uma manhã ruim, talvez tenha maltratado algumas pessoas que estiveram comigo na parte da manhã, fui ríspido algumas vezes, por nada. E aí quando você lê uns textos desse aqui, quando você ouve no Evangelho, vós sois deuses. Opa, peraí, como é que é? Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vocês fazem a diferença. Vocês acabam com o insípido, com aquela coisa sem gosto, sem graça. Vocês podem fazer a diferença. Essa é a conclamação de Jesus. Não aquela de, Senhor, me ajuda. Não. Faça a sua parte. E ele nos diz na sua mensagem, bata a porta e se vos abrirá. Peça e será atendido. Busque e vai achar. Mas primeiro a sua ação de busca, de solicitação, de fazer a sua parte. Esta talvez seja a grande chave ali desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deve ser a 15ª vez, gente, que eu falo, hein? Se alguém me perguntar qual capítulo é mesmo, vocês vão ver, hein? O que é um cara ríspido? Vá lá. Se não tiver o Evangelho, vê aí no centro, aí, passa na banca, tem o WhatsApp da Banca Espírita. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia.
releia. Sabe, vai escarafunchando, olhando ali nas entrelinhas. Sabe, a carapuça vai entrando assim, ó, e vai até no pé. Porque a gente fala assim, eu estou reclamando de quê? Olha para baixo, olha lá. Como tem gente com motivo para reclamar. Essa droga desse emprego, nós temos 13 milhões de desempregados que dariam qualquer coisa por essa droga de emprego que muitas vezes a gente rotula. 13 milhões de desempregados e a gente ouve um absurdo, essa desgraça desse emprego, esse maldito dessa empresa. Paremos, pensemos. Fomos alcançados pelo tempo. Eu acho que vocês já assistiram, todo mundo já assistiu, né, o Todo-Poderoso, com Morgan Freeman, né, um Deus negro, bem-humorado, e ele diz assim, em certo momento, pro ator principal lá, filho, se você quer um milagre, seja um milagre. Seja um milagre. Faça alguma coisa que mude a situação vigente de uma pessoa, de uma instituição, de alguma coisa. Faça alguma coisa positiva e pare. Pare. Pare, pense no que você fez. Usufrua, curta aquele momento de satisfação de ter realizado algo positivo. Porque mesmo as ações positivas entram na roda viva e na rotina. Você faz e perde a graça. Mesmo sendo legal no começo, perde porque nós não paramos, nós não levantamos a cabeça, nós não olhamos para os resultados das nossas ações. Eu estou falando de ações positivas, né? Que dizer das negativas, mas deixa para lá. As positivas, você olhar e curtir aquilo, porque é aquilo que vai te dar força para fazer de novo. É aquilo que vai te motivar a fazer diferente. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, desde que nós permitamos, porque tem isso também. Às vezes nós pedimos, mas estamos tão loucos, tão aturdidos, tão envolvidos em afazeres que Ele não consegue se aproximar de nós. Que Ele nos abençoe, nos ampare, desde que nós permitamos. E tenha só mais um pouquinho de paciência, gente. Porque depois que você lê o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem capaz de você se colocar ao lado dele. Ao lado dele. E só perguntar: em que eu posso ajudar? O que tem para fazer? E a vida da gente muda quando você se coloca em segundo plano, atendendo a recomendação divina de olhar para o próximo. Uma boa tarde para vocês. Obrigado por eu ter estado aqui essa tarde, porque melhorou muito o meu dia. Obrigado.